Abraão, de Isaque e de Israel. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Porque oscilam em seus pensamentos, não existe um Deus como nosso Deus. Levante as suas mãos e declare: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não existe um Deus como nosso Deus. Caia fogo! Caia fogo dos céus, queima esse altar, mostra pra esse povo que é Deus. De Filadélfia ao Apocalipse. Mensagem de Deus com revelações importantes e afirmativas fortes a respeito de fatos atuais dos finais dos tempos aos que desejam ser salvos ou arrebatados. Pastor Maximilian Fernandes. Um estudo para os salvos se situarem no que está acontecendo e ainda vai acontecer. Daniel, capítulo 12, versículo 1. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro. Sabemos que o Senhor revela a Daniel, pelo mensageiro, o futuro de Israel, não apenas Israel político, a nação, mas também a Israel espiritual, ou seja, segundo o Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao saber os que creem no seu nome. Entendemos que Israel, Isra, no original hebraico significa escolhido. El, no original hebraico significa Deus. Israel, escolhido de Deus. Portanto, somos escolhidos de Deus em nome de Jesus Cristo. E nossa pátria não é aqui, nem nosso reino neste mundo, mas sim em Cristo Jesus temos a viva esperança na glória eterna. Apocalipse 21, versos 2 e 3. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, adereçada como esposa ataviada para seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Dentro de escatologia, que é o segmento da teologia, que estuda e explica os acontecimentos dos últimos dias, entendemos que, em Apocalipse 2, o Senhor nos revela as 7 igrejas. Em Apocalipse 6, os 7 selos. Em Apocalipse 8, as 7 trombetas. Apocalipse 15, as 7 taças. As 7 igrejas. O Senhor revela para João coisas tremendas, mas para iniciarmos precisamos focar Jesus Cristo para ter a revelação da palavra segundo os textos que está no Salmo 119, 130 e Mateus 13, verso 34, onde esclarece que a palavra de Deus é espiritual e nem sempre o Senhor fala de forma literal, onde apenas os que estiverem no mesmo Espírito do Senhor conseguem compreender. A partir de Apocalipse 2, o Senhor começa a revelar os mistérios dos últimos tempos relativos ao seu povo e se refere usando o termo igreja, que no original grego é eclésia, que significa tirados para fora, fora do pecado, fora do erro, do sistema, da condenação, ou chamados,
Na revelação deste assunto, entendemos que as 7 igrejas se referem aos estados de espírito, ou perfil da igreja ao longo dos tempos desde a fundação, por nosso Senhor Jesus Cristo. Veja Mateus 16, 18. Perceba que a Bíblia menciona também os 7 Espíritos de Deus. Apocalipse 1, 4. Vamos analisar apenas as últimas 2 igrejas mencionadas, a de Filadélfia e a de Laodiceia. A igreja de Filadélfia, fundada pelo rei Pérgamo, aproximadamente 140 a.C., localizada num vale entre Pérgamo e Laodiceia, destruída num terremoto 17 depois de Cristo. Significa Filadélfia, amor fraternal. No capítulo 3 é mencionada como a igreja fiel, justa, honesta, íntegra aos olhos do Senhor, que se mantém firme nos ensinamentos da palavra e que por isso tem o respaldo do próprio Deus. Recebe garantias e promessas, como também é tratada com honras e consideração. Este perfil da igreja se encaixa nos cristãos que nós vimos mais precisamente depois de Martinho Lutero, o grande reformador, o pai do protestantismo, juntamente com outros irmãos que foram importantes na propagação do Evangelho da Graça, até o século passado, onde percebemos que houve um grande mover do Espírito Santo através de irmãos como Jerônimo Savonarola, Jonatas Edward, John Wesley, Guilherme Carey, Adoniran Hudson, Carlos Finney, Moody e muitos outros sérios servos do Senhor, homens e mulheres no mundo todo, que foram instrumentos de Deus por toda a terra, onde o Evangelho foi profundamente divulgado, crescendo junto com a ciência e tecnologia. No avanço dos tempos, houve um avivamento nos Estados Unidos e se estendeu ao Brasil. Nesse tempo recebemos o Evangelho, como por exemplo, através de Daniel Berg e Gunnar Wien, fundadores da Assembleia de Deus no Brasil. Logo, vieram até nós mensagens poderosas e sinais tremendos de uma igreja viva com autoridade num evangelho genuíno. Após o avivamento da Rua Azusa, em Chicago, mais precisamente em 1906, ao iniciar pela instrumentalidade da vida do pastor William Seymour, um grande mover do Espírito Santo acontecera nos Estados Unidos, abalando as estruturas de toda a região e do mundo também. Através deste avivamento, Daniel Berg e Gunnar Wien conheceram um mover sobrenatural do Espírito Santo e, impulsionados pelo Senhor, se tornaram missionários em potencial no Brasil, mais precisamente no Pará, sob uma revelação do Espírito Santo, a iniciar uma poderosa obra aproximadamente em 1910, o que temos visto hoje como resultado e prova deste grande mover. Homens com poderosa unção e autoridade se levantaram para pregar o Evangelho. Billy Graham, Benny Hinn, Watchman Nee, Jim Swagger, Jim Stanley, aproximadamente nos séculos 19 e 20, uma obra promissora do Espírito Santo, através da sua igreja. Mas, segundo algumas pesquisas e estatísticas, por meados do ano 2000, depois de Cristo, virada do século 20 para o século 21, percebemos que alguma coisa passava a estar errado. Pouco a pouco, a igreja começava a perder suas características, sua identidade, seu foco, seu objetivo. Assim surgiam os escândalos, as quedas, pois os cristãos adquiriram poder, status, glamour, força, posição social, riquezas e bens, e passaram a usar o poder de Deus em benefício próprio, ao invés de continuarem sendo usados pelo Senhor. Neste período, então, se iniciara a apostasia, aonde a igreja passava a sair do evangelho genuíno e agora começava a viver um evangelho de conveniência. Esta mudança refletia não apenas nas pregações, mas foi um conjunto de perdas,
passados de uma postura decente para vulgar, de respeito para uma conduta em descrédito, de hinos espirituais para músicas carnais e de interesse próprio. A igreja saiu da unção para o sensacionalismo, não mais distinguindo o santo do profano. Em 2 Timóteo capítulo 3 nós vemos: extrema corrupção dos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Vejamos agora Laodiceia. Laodiceia, até quando, ó homens, transformareis minha glória em vexame? Salmo 4, 2. Os resultados refletem em um novo perfil. É tudo o que vemos e sabemos sobre a igreja de hoje, mais conhecida como neopentecostal. Todo o mal que vivemos e as consequências, reflita cada um por si mesmo. Lógico que ao estudarmos os evangelhos, reconhecemos ser necessário este perfil, para que se cumpra a palavra de Deus. Mas precisamos atentar para alguns detalhes. A apostasia, quando desvia-se do foco. Ver 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3. Sem apagar a fé, apenas focando em algo que não é genuíno, em outra coisa qualquer, uma ilusão, um engano. Na apostasia acredita-se estar bem, mas na verdade vive-se na desgraça. B. Esfriamento. Pouco a pouco, o amor, que é o vínculo da perfeição, vai se apagando. O amor por Deus, por si mesmo, pela fé, pelo próximo e pelas almas. Mas Mateus 24 deixa claro que não será em todos, apenas naqueles que se entregarem ao sopro gelado do inferno, que atingirá as almas. Pois quem perseverar ou permanecer aquecido, até o fim será salvo. C. Ilusionismo. É fato que pessoas são diferentes. Logo, sabemos que nem todas estão preparadas para lidar com determinadas situações. E Deus sabe disso. Por isso, não permite muitas coisas acontecerem na vida de alguns. Parece exagero, mas perceba que a Bíblia fala do avanço dos tempos, do crescimento da ciência e tecnologia, onde associamos alguns termos que acompanham isto tudo, que de maneira nenhuma deveríamos aceitar ou acoplar tais coisas à Igreja do Senhor Jesus Cristo. Exemplo: ostentação, luxúria, vaidade, sensualidade, prostituição, mentira, adultério, hipocrisia, egoísmo, manipulação, oportunismo, insensatez, obstinação, rebeldia, irreverência, materialismo, comércio e crime, ou seja, iniquidade. Iniquidade significa prática consciente do erro. Infelizmente, o perfil de Laodiceia, o último perfil da igreja antes do arrebatamento, permite tudo isto de maneira normal, digo, não natural, acompanhando a moda dos últimos dias em condutas, posturas, na educação, no modo de viver de forma geral. Este modismo não é percebido pela maioria. Repito, este modismo não é percebido pela maioria, e quando contestado, é defendido por aqueles que possuem interesse próprio e desejam se beneficiar através dele. Observação sobre adultério. Adultério nem sempre é alertado por Deus como adultério sexual, mas sim adultério espiritual. Veja Apocalipse 22, 18 e 19.
Tudo isto é profundamente espiritual, pois lembre-se que muitos perderão o rapto da igreja e ficarão aqui com o anticristo, aceitarão a marca da besta, desistirão da fé no Altíssimo e serão aliados do maligno, colocarão sua vontade própria acima de tudo, assim como fez o inimigo das nossas almas. Alguns se salvarão ainda no tempo da graça, outros poucos na tribulação e grande tribulação. Porém, esses últimos, debaixo de muita angústia e sofrimento, pelo preço da desobediência e infidelidade ao Senhor. Quando falo anteriormente sobre os 7 Espíritos de Deus, me referia ao mover de Deus que acompanha o perfil da igreja, ou seja, em Filadélfia, o mover era diferenciado, maior, mais intenso, devido à seriedade e honestidade da igreja. Já em Laodiceia, o agir do Espírito Santo é discreto, pois este perfil limita o Espírito Santo, seguindo doutrina de demônios e de homens, fazendo o que é mal aos olhos do Senhor, cometendo o pecado e a iniquidade. Para encerrar, afirmo que existe uma possibilidade de não apresentarmos o perfil de Laodiceia, se decidirmos manter, vivendo no perfil de Filadélfia, uma vida reta diante do Senhor, seguindo o ensinamento de Jesus Cristo, mantendo uma vida cristã em testemunho de fé e conduta diante de Deus e também de todos os homens. Os 7 selos. No capítulo 6 de Apocalipse, vemos o Cordeiro, Jesus Cristo, abrindo os selos, pois apenas ele tem autoridade, e em seguida acontecem sequências de fatos que podemos associar a outros textos. Veja comigo, verso 2, verso 3, verso 5, verso 7, verso 9 e verso 12. Os 7 selos são abertos e manifestam tempos, guerras, catástrofes, juízos, fome, miséria, morte, pestes, doenças, perseguições, sinais vindos do espaço, no sol, na lua, nas estrelas, meteoritos e etc. Tudo isto ao abrir dos 6 selos. Ainda falta o 7º selo. Vamos associar isto com o texto de Mateus 24, do 6 ao 11. Percebemos que esses sinais já têm acontecido em nossos dias. Fenômenos físicos, fenômenos naturais, fenômenos sociais, fenômenos políticos, fenômenos espirituais. São terremotos, desastres naturais, leis que agridem princípios da fé cristã. Lembre, por exemplo, que Nero sancionou leis e decretos de perseguição e condenação aos cristãos ainda no século I. Também menciona escândalos religiosos, doenças crônicas, coisas nunca visto antes, mas que hoje são frequentes em nossos dias. Tudo isso debaixo de influência maligna e opressão descontrolada. Lembrando que foram apenas abertos 6 selos e agora ainda tem o 7º selo a ser aberto. Apocalipse 8 menciona o 7º selo como a ordem para os 7 anjos que irão tocar as trombetas se posicionarem. Apocalipse 8. As 7 trombetas. Cada trombeta aponta para uma situação distinta, mas ambas objetivam a mesma coisa. Veja, primeira trombeta, queimadas e desapropriação de terras para agricultura e pecuária. Segunda trombeta, destruição da vida marítima, cerca de 1/3, criando um efeito dominó. Terceira trombeta, contaminação das fontes naturais de água, água potável, 1/3.
Quarta trombeta, manifestação de sinais naturais e vindos da atmosfera do espaço. Quinta trombeta, período de terror e morte às multidões que não professarem fé em Deus. Sexta trombeta, a hora da libertação dos anjos malignos que estavam em cadeia no abismo. As 7 trombetas apontam para a diminuição de condições de sobrevivência humana sobre a terra. Sétima trombeta, e veio o tempo de dares o galardão aos profetas e teus servos, os santos e aos que temem o teu nome, e pequenos e grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Veja, num momento, num abrir e fechar de olhos, diante da última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios capítulo 15, verso 52. Isto sugere o que significa a última trombeta? Observação: a última trombeta sugere 2 coisas. Primeiro, o arrebatamento dos cristãos que se mantiverem imaculados, se esforçando por agradar ao Senhor, arrependidos, servindo em amor, e posteriormente o início da tribulação por 3 anos e meio e em seguida a grande tribulação por mais 3 anos e meio. Acreditamos, segundo a teologia, que então se manifestará o anticristo, a besta, e o sistema do governo mundial unificado. Destaque: a tribulação será de falsa paz, para que o sistema conquiste o carisma mundial, com forte perseguição aos cristãos que perderam o arrebatamento, e a grande tribulação vai redundar na manifestação pública da besta e do anticristo, com rejeição pela nação de Israel ao sistema, e assim iniciando a preparação para o grande conflito do Armagedon, onde todos os povos se levantarão contra Israel, provocando manifestação do Senhor Jesus com os seus exércitos celestiais e logo o milênio. Em janeiro de 2002, um meteorito de 300 metros, catalogado como YB5, era o suficiente para destruir o país da França. Um asteroide de 200 metros causa uma explosão de 1000 toneladas, mais ou menos 100 milhões de mortos. No oceano, um asteroide de 10 quilômetros percorre 1.500 quilômetros e teria 500 metros ainda de altura. Dados: segundo Conferência Científica em 1981. Existe algo tremendo nos dias atuais que precisamos mencionar, um detalhe revelador. Observe, Apocalipse 17 menciona a mulher sobre a besta de 7 cabeças e 10 chifres, trazia escrito na testa: a grande Babilônia, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ao estudarmos, descobrimos: Roma é a grande cidade edificada sobre 7 colinas, é simbolizada pelas 7 cabeças. A mulher seria uma igreja, mas como é uma igreja perseguidora, então é uma falsa igreja, ou seja, uma igreja romana. Mulher sobre as 7 cabeças significa a igreja romana sobre as 7 colinas, ou seja, a falsa igreja com sede na grande cidade em Roma é a Igreja Católica. O Vaticano possuiu vários papas, mas apenas a partir de 1929, quando foi assinado o Tratado de Latrão, quando o Vaticano passou a ser cidade-estado, onde Benito Mussolini cedeu terras para edificar o Estado, e então os papas deixaram de ser vistos apenas como religiosos e passaram a assumir posição monárquica, ou seja, como se fossem reis. A partir daí foram contados então os papas Pio XI, Pio XII, João XXIII, Paulo VI,
João Paulo I, João Paulo II e Bento XVI. Observação: ver Apocalipse 17, 10, o Papa que permanecerá por pouco tempo. Veja ainda Apocalipse 17, 11, que revela algo tremendo. Veja Apocalipse 17, 8, uma personificação demoníaca no corpo do sexto Papa, ou Rei do Vaticano. Veja Apocalipse 13, 3. Isto confirma quando lemos Apocalipse 13, verso 18. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem, e o seu número é 666. Sabe-se que no Vaticano, em Roma, a língua oficial é o latim, e que em latim as letras possuem valor numérico, e todo Papa tem seu nome codificado em latim. Desde que o Vaticano se tornou Estado, apenas um Papa apresenta a soma do valor numérico do nome em latim com o resultado total, o número 666. Este Papa é João Paulo II. Lemos Johannes Paulus Papa II. Este é o último Papa Rei Petrus Romanus. Destruída será a grande cidade da Babilônia. Apocalipse 18, 21. Um forte anjo levantou uma pedra, como se fosse um grande mó, e lançou-o no mar, dizendo: com igual ímpeto será lançada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Há ainda quem pergunte: mas e o Papa Francisco? Este está no cargo de forma ilegítima. Logo será manifesto a todos, e todos saberão. Apocalipse 15, as 7 taças. O capítulo 12 de Apocalipse sugere perseguição aos crentes que perderam o arrebatamento e ficaram sob o governo global do Anticristo, com a besta, e todo o dano destinado aos que ficarem. Aqui percebemos alguns detalhes muito importantes, porém poucos divulgados, mas que decidimos mostrar. Após o arrebatamento, será implantado por um tempo de 7 anos o governo do Anticristo, com metade do tempo de supostas melhorias mundiais. Logo, ao iniciar a outra metade do tempo, o homem da iniquidade se revelará e exigirá reverência e adoração, o que para alguns será absurdo, principalmente para os judeus, israelitas. Assim então se iniciará a implacável e terrível perseguição, um conflito. Isto tudo ao derramar dos cálices. Observação: 2 detalhes devem ser observados devido a este período. Primeiro, a reconstrução do Templo de Salomão. Segundo, o retorno dos judeus do mundo inteiro para Israel. Coisas que já estão se iniciando. As 7 taças com as últimas pragas da ira de Deus. Apocalipse 16. Primeira taça, chagas e epidemias. Segunda taça, destruição marítima. Terceira, fim da água e das fontes de água. Quarta taça, aquecimento insuportável do sol. Quinta, reinado severo da besta. Sexta, preparação dos exércitos para o Armagedon. 7. A última batalha, checkmate de Deus. Clímax da mensagem, Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, para ele correrá o justo e estará em alto retiro seguro. Atos 4:12. E nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos.
Disse Jesus: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28:20. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10.